Paulo é o portador das boas novas nesta noite. Eu acredito que aquilo que Deus tem colocado em teu coração veio diretamente do céu. E nós, amados irmãos, temos que estar com os ouvidos atentos para continuar ouvindo a voz do Senhor. Amém? Ao Senhor, irmãos. Amém. Vou botar aqui os irmãos com fé. Vamos abrir lá em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Eu agradeço ao pastor, a gente aqui da igreja, ao irmão Ezequiel, pelo convite. Agradeço a presença dos irmãos. Eu me perdi um pouco, deixando as coisas na igreja, e eu acabei entrando uma outra vozinha, me perdi um pouquinho, fiquei até um pouco assustado, porque eu acho que eu vou atrasar mais do que eu imaginava, né? Mas Deus foi direcionando, e graças a Deus tudo certo, não pôs muito bem aqui, mas graças a Deus a gente acabou chegando aqui. Irmãos, também gostaria de agradecer aos irmãos o trabalho que nós fizemos aqui, né, junto com a igreja local, em Minas, né? E não sei se todos puderam estar presentes lá, é um trabalho muito interessante, né? Eu agradeço também a presença de todos. Diz assim a palavra do Senhor, né? João, capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Podem acertar, irmãos? Eu vou lendo versículo a versículo, são 6 versículos aqui, que a gente vai tratando dessas questões. Jesus tem todo aquele calvário, todo aquele sofrimento. Jesus passa por aquela crucificação, pela via crucis. Jesus sofre uma tortura brutal. Os estudiosos dizem que a crucificação ela produz uma morte pela pressão dos órgãos internos, à medida que o corpo ele vai cedendo pela ação da gravidade, né? Então vai se comprimindo os órgãos. Então, além de todas as chibatadas, as humilhações, os cravos pregados na cruz e tal, e tudo que os irmãos já conhecem muito bem. Num determinado momento, no entanto, não é? Com o que nós chamamos de sepultamento de Cristo, há uma nova informação, não é? O sepulcro está vazio e os irmãos se dirigem para lá e só encontram um lençol. E a partir daí então se inicia uma nova situação, qual seja a notícia de que Jesus não estava mais lá. Os discípulos já começam a relembrar-se das palavras de Cristo, já começam a se lembrar daquilo que foi pregado por Cristo e já começam a antever aquilo que vai ser o Cristo ressurreto. Caminham nesse sentido já as notícias de que Cristo não está mais no sepulcro. E passado um período, Cristo aparece aos discípulos. E onde que ele foi aparecer? Aqui, como diz o versículo 1 do capítulo 21, não é? No mar de Tiberíades, que
que era o mar da Galileia, mar esse que acabou sendo apelidado em razão de um imperador romano chamado Tibério César, mas é o mar da Galileia. Porém, Cristo já havia anunciado, Cristo já havia marcado o encontro neste mar da Galileia. Se os irmãos quiserem abrir aí, não é? Em Marcos capítulo 16, versículo 7, Marcos diz assim a palavra do Senhor: mas ide e dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá o vereis, como ele vos disse. E este encontro marcado também está em Mateus 26, 32 e Mateus 28, 7. Então, a primeira observação que a gente faz, né? Cristo marcou este encontro, e Cristo cumpre a sua palavra. Difícil é a gente se lembrar disto, que nós temos um encontro marcado com Cristo. Difícil é a gente se lembrar que este relacionamento com Cristo nos marca encontros com Cristo. Os irmãos hoje tiveram um encontro marcado com Cristo. O Espírito Santo de Deus é quem impulsiona os irmãos. O Espírito Santo de Deus é quem move os irmãos para que os irmãos estejam aqui hoje. E este encontro com Cristo é esquecido muitas vezes das nossas dificuldades. Porque se eu tenho um encontro com Cristo, eu tenho um encontro com aquele que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. Irmãos, qual é a pessoa mais poderosa que vocês podem imaginar? Talvez alguém imagine o presidente da República, a presidente no caso, talvez o presidente dos Estados Unidos, talvez o presidente de uma grande companhia avaliada em 500 bilhões de dólares. Mas a gente se esquece do nosso encontro com Cristo, e a gente se esquece que este encontro é um encontro com aquele que tem a onisciência, a onipotência e a onipresença. Irmãos, se os irmãos tiverem isto como princípio, boa parte das nossas aflições já cairão por terra. Em Mateus 6, 25, 31, a gente tem o melhor remédio contra a ansiedade. Isto aqui é o melhor ansiolítico. Isto aqui é o melhor remédio para as nossas ansiedades. O que é ansiedade? A ansiedade é isto aqui, olha. Eu quero trazer isto aqui para agora. Eu quero trazer esta situação para agora. Eu não aguento esperar esta situação. Mateus 6, 25 diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos por esta vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros,
Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ociosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em sua toda a glória, se vestiu como qualquer deles. Ei, amigo, ei, irmão, presta atenção aqui. Ansiedade, doença do século. Ansiedade tamanha que gera outras complicações. Doenças da alma estão espalhadas por aí. Eu quero antecipar. Eu quero hoje, no aqui e agora. Eu quero este bem neste momento. O meu casamento tem que sair agora. O valor que está retido tem que sair agora. E aí, sabe que isto gera ansiedade, depressão, perturbações. Pessoas que padecem não por doença biológica, física, mas por doenças na alma. Já pararam para pensar na possibilidade de Deus ter te concedido alguma bênção que pudesse ter escorrido das suas mãos? Já pararam para pensar que de repente Deus poderia ter atendido algum pedido teu, que de alguma forma isso pudesse ter desaguado? Já pararam para pensar na hipótese, por exemplo, de Deus levar um valor que está há muito tempo retido e por algum motivo não saia, mas de repente esse valor na tua mão nesse momento vai representar algo que não agrade a Deus? Irmãos, às vezes Deus trata com uma pessoa assim como tratou com o povo de Israel, que peregrinaram num deserto, padeceram, sofreram, e Deus quis desta forma. Às vezes Deus é capaz de colocar um valor na sua mão, e pela compaixão você vai ajudar um irmão, e esta ajuda vai ser mais prejudicial para aquele irmão. Qual é o pai que não corrige o filho? Qual é o pai que não dá uma correção no filho? Mas quando está na correção, que fique na correção. Ou não? Irmãos, ansiedade. Eu quero agora. E o tempo de Deus. Acaso Deus não tem onipresença no futuro, no presente e no passado? Acaso os pensamentos de Deus são menores do que os nossos? Acaso Deus não sabe o que tem reservado para você? Pois eu te digo, coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque não foi o momento de Deus. E eu creio que não foi o momento de Deus, porque muitas outras coisas ainda haverão de acontecer. Mas Deus te lembra, você tem relacionamento com Deus. Se nas tuas mãos não chegou, o teu relacionamento ainda continua sendo com Deus. E não
com qualquer outra coisa. A tua segurança está em Deus. Aleluia. Deus marcou um encontro em 3 passagens citadas, 2 em Mateus e 1 em Marcos. Deus marcou um encontro. Deus disse: Mar da Galileia, apelidado, né, pelo nome do imperador romano, mas na essência o mar da Galileia. Deus não erra, Deus não esquece, e Deus te lembra disto. Está ansioso por quê? Acaso pode acrescentar um côvado na sua vida? Aleluia. Quem daqui pode dizer: eu acrescento 1 segundo na minha vida? Quem pode dizer: eu acrescento uma pequena parte de vida na minha vida? Amados, visita o hospital. Visita o hospital. Visita um hospital, lugar mais democrático que tem. Doença em estado terminal. Quem já não ouviu isto? Quem já não ouviu isto? Daria tudo que tenho. Certa feita, um empresário muito rico perdeu um filho. O sujeito é conhecido do meu pai. Abastado, tem muito dinheiro. Muito dinheiro entre as pessoas tem dinheiro. Ele disse: eu daria tudo o que eu tenho. Tudo para ter meu filho de volta. Ei, amado, se acrescenta 1 segundo de vida para visitar os melhores hospitais. Vai ao Albert Einstein, vai ao Sírio-Libanês. Quem está agora no Sírio-Libanês? 2 estão lá, né? Um saiu, mas está em tratamento. 2 ex-presidentes da República. Acaso esse tem poder político e econômico? Acrescentam 1 segundo. Deus está te dizendo: o teu relacionamento é com Deus. Deus está te dizendo: está ansioso por quê? Aleluia. Acaso Deus não é Deus? Acaso Deus não é capaz de realizar tudo que tem para a tua vida? Oh, meu amado, nós somos muito pequenos, desprezíveis, perto da magnitude de Deus. Amados, nós somos frágeis, todos, até o homem mais poderoso, política, econômica, socialmente desta terra, nas mãos do Senhor. E vamos caminhando. João 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Presta atenção, irmãos. Os discípulos estavam juntos. Os filhos de Zebedeu, um deles era João, que é o autor da carta, né, desse evangelho. E a gente percebe hoje, nós estamos vivendo um evangelho muito verticalizado, muito vertical. Nosso evangelho hoje é mais ou menos assim: e eu me comunico com Deus, e eu peço a Deus aquilo que eu imagino ser as minhas necessidades, porque até as necessidades nossas o Senhor sabe mais do que a gente. Quando eu tenho essa relação vertical, eu esqueço da relação horizontal. E amados, igreja
Igreja tem relação vertical, mas tem relação horizontal. E irmãos, difícil em tempos atuais, difícil nessa sociedade aí fora, esta coinonia, esta comunhão. Irmãos, a igreja é isto aqui. A igreja somos nós. A igreja somos nós, ao lado dos outros. E aqui, no versículo 3, Pedro demonstrou a sua liderança. E acabou sendo até criticado por alguns teólogos em razão dessa afirmação. Disse Pedro: vou pescar. E disseram os outros: também vamos contigo. E saíram a entrar no barco, e naquela noite nada apanharam. Primeira observação: Pedro demonstra a sua liderança, né? Um sujeito que andou com Cristo, um sujeito, como os irmãos sabem, que negou a Cristo, né? Mas acima de tudo, Pedro demonstra uma liderança. Alguns teólogos criticam Pedro e outros não, em razão desta frase, porque quando ele diz eu vou pescar, ele está dizendo eu vou realizar as atividades que eu realizava antes de ter andado com Cristo. E alguns criticam por força disso, mas outros entendem esta pesca de uma outra forma. Para outros, o fato de Pedro ter dito vou pescar significa isso está relacionado com as suas necessidades. Afinal de contas, eles precisavam comer, precisavam se vestir, etc, etc. Muitos foram os homens de Deus. Paulo, por exemplo, era um feitor de tendas, as pessoas trabalhavam. Mas de qualquer forma, o que mais me chama a atenção nesse versículo é que eu queria deixar registrado no seu coração, que é a parte final. Eles entraram no barco, versículo 3, parte final, e naquela noite nada apanharam. Então o que a gente percebe? A gente percebe um trabalho infrutífero. Se pegar o início do versículo 4, ao clarear da madrugada, eu vou entender que todos foram para o barco pescar, e todos ficaram pescando por um período significativo. E uma coisa me chama a atenção: por que não pescaram nada? Irmãos, se nós formos analisar, 7, talvez dos 12 apóstolos, eram pescadores. E por que foram chamados 7 pescadores? Acreditamos nós que a atividade de pesca é uma atividade que exige paciência. Ei, por que andais ansiosos? A atividade de pesca é uma atividade que exige paciência. Por que anda, então, ansioso? A atividade pescador é uma atividade que exige uma persistência, porque o cardume, o conjunto de peixes, ele vai se deslocando no mar. A atividade de pesca exige, portanto, persistência, tenacidade. E esses pescadores foram os pescadores comissionados a darem continuidade à obra de Cristo. Porém, tem um detalhe: foram pescar e não pegaram nada. Qual é a primeira lição que eu tiro daqui? Irmãos, duro isso, mas verdadeiro. O trabalho dentro da igreja, inclusive, e fora, só pode ser frutífero se Deus estiver no leme, se houver a orientação do Senhor.
O trabalho somente poderá render bons frutos se houver para nós este dirigir do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dirige, o trabalho é frutífero. Irmãos, o que está querendo dizer com isso? Que eu estou querendo dizer que eu posso trabalhar e trabalhar, e meu trabalho não render frutos. Eles passaram a noite toda fazendo o quê? Imagine uma pesca, e a rede da pesca, eles lançando esta rede em determinado local e puxando essa rede. E ao puxar a rede, há a primeira frustração, onde é que estão os peixes. Mas o pescador é persistente. Então ele vai no meu barco, vai para outro local, lança a rede e começa a puxar a rede. Todos eles que estão no barco. E não colhem nada. E passam a noite nessa situação. Ei, presta atenção. Qual é o trabalho teu que não rende frutos? Qual é a primeira medida escapatória que a gente tem? A gente responsabiliza uma outra pessoa. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus me dirigiu para isso? Será que o Senhor está operando nessa situação? Irmãos, trabalho árduo, difícil, trabalhador é paciente, pescador é persistente e tem que ser paciente. Uma coisa é eu trabalhar numa máquina onde eu coloque algum metal aqui e na ponta já sai a peça pronta. Aí eu pego um outro material, coloco na máquina, sai a peça pronta. O resultado é imediato. Aqui não. Qual é o mar da tua vida onde não colhes peixe? Qual é o mar da sua vida onde os peixes estão escapando? Qual é o mar da tua vida onde a intervenção de Deus não ocorreu? Aonde está, varão? Aonde está, varão, a mão de Deus neste negócio? Irmãos, presta atenção. Pedro foi aquele que lá atrás Jesus disse a ele: falei de ti, pescador? Entendi. Nós estamos nesse contexto. Depois da crucificação, depois da morte de Cristo, nós estamos agora nesse texto aqui, João 21. Eles estão lançando a rede e não colhem nada, diz o texto, a noite toda. Ei, irmãos, vamos lembrar um pouquinho. Quem é Pedro? Pedro é aquele pescador que Jesus, com autoridade, disse: lança a rede ao mar. E eles começaram a... Pedro ainda questionou: pô, nós ficamos aqui a noite toda. Sim ou não? Os irmãos lembram dessa passagem? Amém. Como foi o encontro de Cristo com Pedro? Cristo aparece naquele contexto, diz para ele jogar a rede ao mar. Essa advertência, nós trabalhamos o tempo todo, não conseguimos, pescar nada. Lá atrás já houve uma grande pesca. Ô varão de Deus, nós estamos caminhando com Cristo, sim ou não? Estamos caminhando com Cristo, e o dia hoje, o local é esse, meu amado. E hoje você lançou a rede e não colheu
Nada! Ei! Presta atenção! Aqui jogou a rede e colheu. Sim ou não? Sim ou não? Deus manda te dizer qual foi a bênção, meu amado, que já está perecendo. Ô irmão, eu tenho uma bênção para contar. Sabe, eu consegui conquistar alguma coisa, qualquer que seja o objeto. E o objeto hoje, comido pela ferrugem. Ei, irmão, presta atenção. Jogue a rede ao mar, lá atrás, no primeiro contato, no primeiro amor, com farta colheita. Qual era o limite? O barco, meu amado. Tamanha era a bênção. Aí, caminhamos com Cristo. Sim ou não? Caminharam com Cristo ou não? Todos eles caminharam ou não? Vou pescar. Joga a rede. E a rede, ô meu amado, qual é a bênção que tem dado sinais de ferrugem? Ô meu amado, aonde ficou Jesus nessa situação? Ei, desperta e lembra lá de trás a forma, a metodologia, o fazer, o como fazer foi o mesmo, ou não? Aparece Jesus, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram. Olha o 5 também. Ô meu querido, Pedro disse: eu vou buscar, eu vou pescar. Como quem diz: eu vou buscar peixe. Eu vou pescar. Não pescou nada. Aparece Cristo, e Cristo não é reconhecido. Quando a gente está em algumas situações, a gente não percebe que faltou Cristo, e a gente não percebe aonde está Cristo. Presta atenção. Nessa situação, não se observou que faltou Cristo. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5, se lembra lá onde fala: sem mim nada podeis fazer. Joga a rede, não colhe nada. Aonde está Cristo? Cristo não está neste negócio, e Cristo também não é visto. E aí a pergunta é inevitável: qual é o local da sua vida onde você não vê a Cristo? Irmãos, Cristo não nos abandona. Irmãos, nós podemos ser uma peça usada, jogada no fundo de uma garagem, que depois de 10 anos está empoeirada, está enferrujada, está sem brilho nenhum, mas basta um despertar teu, Cristo vai lá e pega aquela peça. E aí, no versículo 5, perguntou-lhe Jesus, o nosso provedor. Que a gente se lembra de Jesus nesses momentos. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer?
Responderam: não. Meu amado, dura situação é a fome. No semiárido do interior nordestino, você vê ossaturas de animais, você vê ossos de crianças. Em alguns países do continente africano, você vê mortes decorrentes de inanição, de falta de alimento. Tendes aí alguma coisa de comer? E meu caro, como você está? Como está o seu celeiro? Está vazio? Como está, meu amado, a sua despensa espiritual? Onde está aquela fartura que está lá? Vamos ler o Salmo 23, uma frase bem conhecida, muito simples, mas muito interessante. Diz: o meu cálice transborda. O teu cálice transborda, 23 ao 23, versículo 5, parte final. O seu cálice transborda. Tens aí o que comer? Qual é a sua comida espiritual, meu amado? Meu querido, como é que eu me alimento espiritualmente? No jejum, na oração, nas orações de madrugada, aqui na igreja, junto ao pastor, orando, buscando a Deus. Você está faminto e não percebeu. Quando você vem aqui e faz a tua oração, você precisa ver como é que está o seu lado espiritual. O seu cálice transborda. Ei, meu amado, por que joga a rede e volta vazia? Por quê? Porque não há o Senhor nesse negócio. Porque há aí o que a gente chama um déficit, há aí uma falta de alimento espiritual. Está vazio. Meu amado, dura coisa para nós é o vazio. É o pior sentimento. Irmãos, para fazer uma analogia, eu farei uma analogia talvez com uma depressão profunda. Tem pessoa que fica na cama e ela não levanta por depressão. Você vai dizer: não, mas isso aí é uma coisa sem muito significado. A pessoa não consegue pôr o pé para fora da cama e se sai, vai ao toalete e volta para deitar. Sabe o que é isso? Está vazio. Meu amado, minha amada, onde nós lançamos as nossas redes, que foram colhidas vazias. Versículo 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco. Irmãos, presta atenção. Jesus aqui está ordenando, e o segredo de tudo é isto aqui. Jesus está ordenando: lança a tua rede para o lado direito do barco. Duas coisas eu aprendo. Você quer ser bem sucedido? Quer ser frutífero? Quer ter um ministério frutífero? Quer ter o seu cálice transbordante, como diz lá Salmo 23, 5, parte final? Obedeça. Grande segredo da Bíblia.
Obedeça. Obedeça ao Senhor. Que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Irmãos, a riqueza que vocês têm, a riqueza que nós temos, não dá para medir. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente vê pessoas que se mataram sendo abastadas financeiramente, a gente percebe a riqueza que nós temos. Porque apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as lutas, de todas as provas, a gente ainda canta o hino da vitória. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, presta atenção. Você é vitorioso porque você, apesar de tudo, você canta o hino da vitória. Aleluia. Porque o hino da vitória tem um vínculo, e o nome desse vínculo é Jesus Cristo. Que é Deus trouxe hoje aqui, irmãos. Irmãos, presta atenção. Diz a parte final do versículo 6. Lançai a rede à direita do barco. É a estratégia de Deus que é melhor do que a nossa. Pode confiar. Estratégia de Deus melhor do que a minha, melhor do que a sua. Olha, vou fazer aqui uma planilha, vou fazer aqui um desenho, vou prospectar, vou imaginar para o futuro, vou considerar. Tudo isso é bom, mas eu queria te dizer uma coisa. Tem coisas que nós fazemos que é loucura aos olhos do homem. Porque quem está na frente é Deus. Irmãos, não se esqueça disso. Por mais inteligente que seja, por mais sábio que seja, por mais instruído e intelectualizado que seja, a estratégia de Deus é invencível. Por que andeis ansiosos? Por que andeis ansiosos? Eu quero trazer do amanhã para hoje. A gente leu aqui Mateus 6,25. Mas e as aves? Tem seguro de vida as aves? As aves têm distribuição de alimentos gratuitos? Acaso as aves têm um armário repleto de malha? Será que tem? Meu amado, por que andeis ansiosos? Por que lançam a rede em mares estranhos? Por que colhem vazias? Por que estão vazios se a comida espiritual é farta? A gente só pode entrar numa guerra se a gente estiver bem preparado. E a nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa guerra é contra potestades, contra demônios. A nossa guerra não é um armamento bélico, não é um fuzil do exército. Mas eu sou obrigado a te dizer, quando eu lanço a rede e colho essa rede vazia, isto é um sintoma. As minhas áreas espirituais são falhas. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar ouvido a Jesus. Ei, o Espírito Santo continua falando através do pastor. O Espírito Santo continua incomodando o seu coração. Ei, o Espírito Santo não se cala, meu amado. O incômodo que o Espírito Santo tem gerado em você há tempo. Esse despertar do Espírito Santo na tua vida precisa ser ouvido. Oh, meu amado, você tem um filho. Uma vez, o meu filho nome era Paulo, que é o mesmo nome que eu tenho. Como o apelido é Paulo, ele ficou Paulinho. Então a gente chama, quando começa ele como Paulinho. Ele e minha esposa foram na sede que nós fazemos um trabalho lá dentro.
Eu vou tipo de estatística.